Amados, desde domingo passado eu estou falando a respeito do homem natural e do homem espiritual, amém? Na verdade, eu cito o homem espiritual somente para dar uma contrastada, mas eu tenho falado mais sobre o homem natural do que sobre o homem espiritual, amém? E hoje é a terceira palavra que eu quero falar a respeito do mesmo tema. Domingo passado é o homem natural versus espiritual. Na quinta-feira foi quem autoriza a ação de Satanás na terra, sobre a terra. Nós aprendemos isso, nós aprendemos sobre o homem natural. Quem é o causador de problemas das nossas vidas? Não é o homem espiritual, é o homem natural. E porque o homem natural, na quinta-feira nós aprendemos que é ele quem autoriza a ação de Satanás sobre a terra. Muitas pessoas acham que o diabo age, ele vem sobre a terra e ele pode fazer o que ele quiser. Não com aqueles que são de Deus. Amém? A palavra diz que aquele que está em Deus, o maligno não toca, ele não pode tocar, amém? Então quem que é esse que está em Deus? É um homem espiritual, amém? Porque quando nós somos naturais, o natural ele dá valor às coisas naturais, não é isso? E para conseguir as coisas naturais, o homem natural faz um monte de coisa que não está na palavra de Deus. Por isso ele autoriza. Se ele tropeça e ele consegue segurar a sua língua de não falar, somente a dor vai ocorrer. Mas se ele abre a boca e pragueja e fala um monte de coisa, o que ele está fazendo? Ele está autorizando Satanás a não só fazer ele tropeçar, como destruir a casa dele inteira. Porque ele está sendo natural. E hoje, meu amado, eu vou usar um texto, e é interessante esse texto, porque a princípio não parece que ele dá para a gente falar a respeito do homem espiritual. Mas olha que coisa interessante. Capítulo 5, versículo 1. O capítulo 5 fala de quê? Fala da cura de Naamã, o leproso. E aí diz o seguinte, o verso 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém o quê? Porém leproso. Eu não vou falar sobre Naamã. Eu vou falar sobre outro personagem desse texto aqui. Verso 2. E começa aqui. A personagem começa a aparecer aqui. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa o quê? Uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de onde que está aí? Da terra de Israel. A menina era da onde? A menina era da terra de Israel. Para todos os efeitos, sem a gente aqui buscar os pecados do povo de Israel, os seus desvios, as suas adorações a outros deuses, Israel é o chamado povo de Deus. É o povo que Deus chamou de seu. É o povo que Deus tirou com mão forte do Egito e levou para
Canaã, que logo depois veio se chamar Israel. Amém? Então Deus, esse povo, Israel, era o povo de Deus. E a palavra de Deus está dizendo aqui que uma menina pertencente a esse povo foi tirada do convívio da sua casa, do seu povo, e foi levada até a Síria. Só que ela não foi ali para poder fazer turismo. Ela não estava na Síria para poder visitar parente. Ela não estava na Síria para poder descansar. Ela não estava na Síria para poder fazer um intercâmbio. Não estava na Síria para estudar a cultura síria. Não estava na Síria porque ela foi contratada por uma grande empresa. Ela não estava na Síria cuidando da sua carreira profissional. Ela estava na Síria contra a sua vontade. Amém? Amém. Acompanhe. Ela estava na Síria porque ela foi levada para lá. E imagina, eu não sei você, mas eu às vezes fico lendo a palavra de Deus e leio um texto como esse. E eu fico imaginando, eu no convívio da minha família, junto com a minha esposa e meus filhos, na minha casa, de repente a minha casa é invadida. E aí, eles me arrancam da minha família e me levam para um lugar que eu nem sei aonde fica, e ali me forçam a fazer trabalhos. E ali me forçam a trabalhar como escravo. Eu fico imaginando como que eu me comportaria diante de uma situação como essa. Eu fico me imaginando como que seria difícil para mim, e também o quanto seria difícil para minha família me perder dessa forma, de um jeito que nem a família sabe, nem quem está sendo levado sabe se um dia vão voltar a se ver novamente. Então eu fico imaginando isso, e eu consigo, imaginando dessa forma, sentir um pouco do desespero dessa menina. Sentir um pouco do desespero dela sendo arrancada da sua família e levada como escravo para uma terra que ela não conhecia, que não era a sua, com uma cultura totalmente diferente da dela. E ela estava aqui, e se a palavra de Deus, né, quando começa a narrar aqui, do versículo 2 para o versículo 3, passa-se alguns anos, não é alguns dias, não é alguns meses, mas passa-se alguns anos, e ela começa a conviver servindo na casa desse general chamado Naamã. E, meu amado, você quer conhecer alguém? Não leia sobre ele. Você quer conhecer alguém? Comece a andar com essa pessoa. Você quer me conhecer? Começa a frequentar minha casa. Começa a conversar comigo. Começa a se relacionar comigo de perto. Quer me conhecer? Quer saber quem eu sou? Começa a andar comigo. Anda comigo. Fica acordado comigo de madrugada. Quando eu vou orar. Quando eu venho para a igreja, vem junto comigo. Tira um tempo, assim eu te garanto que você vai me conhecer nas minhas intimidades. E você vai saber, além das minhas qualidades, você vai descobrir o quê? Também os meus defeitos. Você vai saber, querido, você vai saber quem que eu sou. E aí, meu amado, essa menina estava convivendo ali, na casa do general, trabalhando ali. Então, não tinha como ela não descobrir que o seu senhor era o quê? Leproso. Não tinha como ela não saber que o general, que era querido por todos aonde ela estava leproso, estava doente. Não tinha como ela não enxergar isso. E aí, querido, surgem coisas interessantes. Por quê? Porque talvez eu e você, no lugar dela, se descobrisse que
o homem que te escravizou estivesse doente, o que a gente ia fazer? Talvez conhecesse Deus, mas ia para o pé do Senhor, Senhor, bem feito para ele, obrigado, o Senhor está fazendo justiça na vida dele. Quem manda ele me trazer como escravo para cá? Quem manda ele atacar o meu povo? Agora ele está pagando, agora ele está colhendo aquilo que ele plantou. Talvez a gente agiria assim, talvez você agiria assim. Em relação às pessoas que fazem mal para você. Em relação às pessoas que se levantam contra você. Em relação às pessoas que te contraria. Mas essa menina aqui, ela começou a conviver com aquele povo ali, ela começou a descobrir os seus defeitos, começou a descobrir as suas necessidades, começou a descobrir as suas misérias. E é interessante que a palavra está dizendo aqui que essa menina descobriu a miséria do seu Senhor, e ao invés dela glorificar a Deus, porque Deus estava trazendo juízo sobre esse homem, ela pegou e fez isso. Ela chama a esposa de Naamã e diz para ele: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Entenda que essa menina estava escrava, ela descobriu as misérias do seu patrão, do seu senhor, mas ao invés dela se alegrar com essas misérias, porque ele tinha levado ela escrava para a Síria, não, ela se compadeceu dele e começou a dizer: se ele tivesse em Samaria, diante do homem de Deus, ele iria invocar o nome do Senhor e ele seria curado. Querido, o que tem a ver com o homem espiritual aqui? A primeira coisa que eu quero te ensinar nessa noite a respeito do homem espiritual é que a vida do homem espiritual nunca foi, não é e nunca será fácil. Ninguém é espiritual na bonança. Não tem como ser espiritual na bonança. Não é. O homem espiritual sempre vai ter dificuldade. Tanto que Jesus, lá em João, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, você deve conhecer esse versículo, que Jesus dizendo assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais o quê? Paz. Mas ele fala assim: mas tende bom ânimo. O homem espiritual no mundo terá aflições, mas eu venci o mundo. Você está entendendo o que ele está falando? O homem espiritual não vai ter vida fácil. Você quer ser espiritual, você não vai ter vida fácil. É por isso que ele diz que poucos ou muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Então, meu amado, você quer ser homem espiritual? Homem espiritual não tem vida fácil. Aí eu pergunto para você, a igreja que você está vendo hoje, é uma igreja que almeja ser espiritual? A igreja que você está vendo hoje, que você vê hoje, é uma igreja que deseja ser espiritual? Porque o que eu vejo hoje? Eu vejo uma igreja hoje preocupada com o seu conforto. Eu vejo uma igreja hoje preocupada, querido, com o que ele vai comer amanhã. Eu vejo uma igreja hoje preocupada com a conta bancária. Eu vejo uma igreja hoje que fala que Deus ama ele porque Deus deu um carro para ele. Eu vejo uma igreja que diz que Deus ama ele porque deu uma promoção no trabalho. Eu vejo uma igreja que fala que Deus ama ele porque ele sentiu um arrepio durante o culto e durante o louvor começou a chorar. E Deus está trazendo uma revelação do céu para as nossas vidas. Ele está dizendo: olha,
A igreja que eu vou vir buscar é uma igreja sem mácula e sem ruga. Só que para ela ser sem mácula e sem ruga, ela precisa ser espiritual. E para ela ser espiritual, ela não pode ter vida fácil aqui. Ela não vai ter vida fácil aqui. Porque existe um preço a ser pago, querido. Existe um preço a ser pago para tudo que você vai fazer para Deus. Existe um preço a ser pago. E esse preço, meu amado, você não paga no conforto da tua casa. Você não paga. Você não paga. Os irmãos conversam comigo. Aí quando eles falam assim, porque eu tenho que pensar na minha família, mas amém, até aí você pega. Mas quando fala assim, não, porque eu preciso descansar com a minha família, porque eu tenho que viajar com a minha família, eu tenho que ir não sei para onde com a minha família. E aí, meu amado, ele sacrifica tudo, ou melhor, não sacrifica nada da vida dele. Ele sacrifica o quê? A igreja. Ele sacrifica o culto. E aí, circulava um texto na internet algum tempo atrás, e uns pastores endossando, dizendo assim, se você tiver que faltar um culto, para você sair com a tua família, faça isso. Se você tiver que... Só que é tudo em relação à igreja, por que ele não fala das outras coisas? Se você tiver que deixar de assistir uma partida de futebol, para ir se divertir com a tua família, faça isso. Se você tiver que deixar de ir numa festa de aniversário para ficar com a tua família, por que não faz isso? Eu poderia citar a noite inteira coisas. Não se sacrifica. Mas quando fala, vai ter alguma coisa da igreja, mas de novo, nós vamos ter a semana de consagração a partir de amanhã até o dia 9. Jejum de 6 horas. Simples de fazer. E oração todos os dias, menos na quinta-feira, às 7:30 da noite aqui na igreja. Mas por que a semana inteira, pastor? Ai, pastor, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Cara, sacrifica a igreja por um monte de coisa. Por que não pode sacrificar alguma coisa da tua vida por causa do Senhor? Por que tem que ser sempre natural? Não para um momento para pensar que Deus não abençoa o homem natural, Deus abençoa o homem espiritual. Porque quando a palavra de Deus diz, lá em Deuteronômio 28, né, tem até uma música, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de observar, de praticar, de viver todos os seus mandamentos. Aí ele continua dizendo, todas estas bênçãos virão e te alcançarão. A bênção não segue homem natural, a bênção segue homem espiritual. E você é espiritual quando? Você é espiritual na adversidade. Você é espiritual quando você está cansado na tua casa e você julga que não tem força para vir na igreja, mas mesmo assim você vem. Você é espiritual quando você julga que não tem força para orar, que você está muito cansado para orar, mas mesmo assim você vai e ora. Ainda que você não diga nada, mas você está na posição, e é nisso que o Senhor quer te encontrar, meu amado. Porque a minha Bíblia diz que o Senhor, antes mesmo de nós falarmos uma só palavra, Ele já sabe o que vai sair dela. Então, quando você se posiciona, meu amado, ainda que você não tenha força para falar uma só palavra, o Senhor, Ele vai ouvir o gemido da tua alma, o gemido do teu coração. Ele está vendo que você está ali porque você ama Ele. E Ele vai olhar para você e vai ver em você não um homem natural, mas vai ver em você o quê? Um homem espiritual, ainda que você não esteja sentindo nada.
nada. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, mas pastor, eu não consigo, porque todas as vezes que eu vou ler, eu durmo. No domingo passado eu perguntei, já tentou ler a Bíblia de pé, andando? Porque se tu dormir, eu te garanto que vai acontecer alguma coisa, que tu vai acordar e tu nunca mais dorme. Faz alguma coisa. Não, mas ele quer ler deitado, na cama. Ele está lá deitado, ele só ainda coloca um negócio do lado e fala, se eu dormir, a Bíblia já cai aqui. Para não amassar, não rasgar. Então inventa um monte de coisa, ele tem inteligência, ou melhor, estultícia, para poder barganhar com aquilo que Deus espera dele. A gente vê essa menina aqui, querido. Não olhou para o que o seu Senhor fez com ela. E ela pegou e deu. Ela abençoou o Senhor dela. Ela abençoou o homem que a escravizou. Não havia cura para a doença daquele homem. Em lugar nenhum, nem na Síria, nem em lugar algum, sobre a face da terra havia cura para o mal de Naamã. Mas aquela menina chegou para ele e falou assim, olha, só tem uma esperança. Só há uma esperança. Ela poderia ter sido natural ali. E falado, pensado com ela, vou deixar esse homem se lascar. Vou deixar ele colher. Vou deixar ele morrer. Ele ser consumido pela lepra. Mas não, ela diz não. Ela decidiu ser espiritual. Ela passou por cima. Querido, você não está entendendo o que é isso. Talvez você esteja tão acostumado a ceder para o homem natural que há em você, que você não consegue entender o que eu estou te dando nessa noite. Porque, entenda, essa menina, ela não era uma hóspede na casa de Naamã. Ela era escrava. E como escrava, ela poderia ter feito qualquer coisa, menos o que ela fez. Mas ela fez porque ela decidiu na adversidade ser espiritual. Por quê? Por que ela decidiu isso, querido? Porque ela conhecia o Deus, porque para falar que Deus, que o profeta invocaria o nome do Senhor e o Senhor ia curar ele da lepra, tinha que conhecer o Senhor. Então, quando ela fez isso, querido, ela não estava querendo marcar um ponto com o seu Senhor. Ela não estava querendo, querido, fazer uma média com ele. Não. O que ela estava querendo era agradar o coração do Pai. O coração de Deus. E eu vou falar um negócio para você, querido. Que todas as adversidades que você vive, todas, são apenas oportunidades que Deus está te dando para você se mostrar homem espiritual, mulher espiritual. Ele deixa você passar. Por isso que ele fala que se você for aprovado, a bênção vai te alcançar. Então tudo que você vive, querido, todas as coisas que você passa, não é agradável você ser afrontado, não é agradável você ser perseguido, não é agradável você ficar doente, não é agradável você ficar sem dinheiro, não é agradável você ficar andando a pé, não é agradável você não ter nenhum ventilador na tua casa, não é agradável você ficar desempregado, não é. Mas aproveita as oportunidades que Deus está te dando para você se mostrar espiritual, não para Deus, porque Deus sabe quem você é, mas mostra espiritual para as pessoas que estão perto de você, para a tua casa. Marido, mostra que você é espiritual para a tua esposa. Esposa, mostra que você é espiritual para o teu esposo. Pai, mostra que você é espiritual para os teus filhos. Filho, mostra-se espiritual para os teus pais. Você está aqui na igreja, meu amado, mostra que você é espiritual para a pessoa que está do teu lado. Não é chorando, não é gritando glória a Deus, não. Isso é bom fazer, é maravilhoso fazer. Mas talvez a pessoa que está do teu lado está passando por dificuldade e você pode ajudá-la.
Mas você está tão preocupado com o teu umbigo que você não percebe. Você está sendo tão natural que você não percebe a necessidade dele. E é interessante, meu amado, que a bênção de Deus, ela vai atrás do homem espiritual. Tem muita gente natural achando que vai ser abençoado. Não vai. Ah, pastor, mas eu vi fulano lá que... Querido, se você for fazer uma conta, 2 mais 2, e você coloca 4 lá, quem não é crente faz um negócio desse daí, ele errou? Não. Tem muita gente que faz coisa certa, quem faz coisa certa tem o quê? O resultado daquilo que é certo. Não é isso? Só que isso, no mundo em que nós vivemos, nós dependemos da nossa própria sorte, sendo natural. Mas quando nós somos espiritual, nós fazemos o que é certo. E a nossa recompensa não pode ser roubada de nós. Não pode ser tirada de nós. Porque essa menina, querido, ela falou para Naamã, disse para Naamã, que se ele tivesse diante do profeta que estava em Israel, Deus iria curá-lo da lepra. O que ele fez? O que ele fez? Ele pegou a autorização com o rei da Síria. Ele juntou as suas economias. Recebeu umas doações do rei. E ele partiu para Israel para poder ser curado da lepra. Olha o que esse homem fez. Ele foi muito mais espiritual do que muitos crentes. Sabe por quê? Porque creu na palavra. Ele só ouviu falar. Ele poderia não dar crédito, era uma escrava. Ele poderia dizer assim: ela está me mandando para lá para mim ser morto lá. Mas ele tomou posse daquela palavra e ele foi até Israel atrás do profeta para ser curado. Coisa que muitos vêm na igreja, quinta, domingo, participa de tudo. Mas ele volta para casa do mesmo jeito que saiu, sem crer na palavra. Ouve a palavra, mas volta para casa natural. Ouve a palavra, mas não deixa Deus transformar ele num homem espiritual. Porque ele ouve a palavra e ele sai daqui. Não é bem assim, pastor, eu não acredito nisso, eu não creio assim. E o que a palavra diz a respeito disso? A minha Bíblia está escrito lá, Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, com este século. Aí Paulo continua dizendo assim, ó, mais o quê? Transformai-vos pela renovação de quê? Da vossa mente. Como que se renova a mente? Dando crédito à palavra. Dando crédito à palavra. Aí vem na igreja, está junto todo o tempo, mas não dá crédito à palavra. Aí volta para casa, do mesmo jeito. E aí, meu amado, nada muda. Porque se você dá crédito à palavra, a palavra vai transformar você. E a minha Bíblia está dizendo assim, aí você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se você der crédito à palavra, a palavra vai transformar você num alvo para a bênção de Deus. A bênção não vai te errar mais. Você vai ser um alvo tão perfeito para a bênção de Deus que ela não te erra mais. Você vai ficar cansado, Deus manda você parar, a bênção chega.
Alguém tenta roubar a tua bênção de um lado, a bênção chega por outro. Está esperando a notícia daqui. Satanás preparou um monte de armadilha e impediu o portador de boa notícia de chegar. Mas na hora que você vir aqui, tem outro chegando com a notícia melhor ainda do que aquela. A bênção não deixa de chegar até você. O problema, amado, é que Naamã, mesmo não sendo crente, é mais crente do que muitos crentes. Por quê? Porque ele não foi de mãos vazias procurar o profeta. Foi. E ainda vou te mostrar outras coisas. Aí no verso 15, olha só. Então, isso depois de ser curado, Naamã, olha só. Depois de ser curado, verso 15. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em... Fala no nome de Jesus. Em Israel. Agora, pois, olha o que ele fala. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse, Eliseu, vive o Senhor em cuja presença estou, que não tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele o quê? Recusou. O que Eliseu recusou? Ele recusou ouro, prata, bronze, vestes, pedras preciosas que ele tinha levado. Ele recusou tudo isso. Aí eu pergunto para você, por quê que Eliseu recusou? Por que Eliseu recusou? Segunda coisa que eu quero te dar. A primeira é o homem espiritual não tem vida fácil, né? Nunca terá vida fácil. E a segunda coisa é, um homem espiritual não se apossa da bênção de outro homem espiritual. O homem natural, sim, se apossa. O homem natural, ele te passa a perna. Ele te persegue. Você não pode dar as costas para ele. Mas o homem espiritual não se apossa do que é do outro. Como assim, pastor? Querido, todo esse ouro, essa prata, essas riquezas que Naamã levou e que ele estava querendo dar para Eliseu, não pertencia a Eliseu, era da menina. Era para entregar para a menina. O homem espiritual tem isso. Ele enxerga. Ele enxerga. Eu me lembro que em 2019, foi 2019, não, foi 2020 já, creio que foi. No final de 2020 para de 2019 para 2020, os irmãos da Oasis vieram se unir com a gente, não foi? Foi isso? Foi. Aí nós fizemos um batismo. E quem que ia batizar? Quem lembra do primeiro batismo? A Vitória, a Vanessa e a Juscelina. Aí eu me lembro que naquele batismo eu falei, pastor Valdir, pastora Luzinete, vocês vão fazer o batismo deles. E lá mesmo, alguém me questionou, por que o senhor fez isso, pastor? Eu falei, porque a honra não é minha. Porque a bênção não é minha. Eu não podia me apossar daquilo que era deles, que Deus deu para eles. Entende? Você está entendendo, amado?
O que que Eliseu fez aqui? Quando ele chegou, falou assim: não, toma. Não, não aceito. Não, toma. E ficou atento. Não, não quero. Por que que ele não quis? Porque ele sabia que a bênção não era dele, a bênção era da menina. Porque Naamã só chegou até ali por causa de quê? Por causa da palavra que a menina deu. Somente o homem espiritual libera palavra que se transforma em bênção para a sua vida e também para a igreja. Somente o homem espiritual faz isso, querido. Entenda uma coisa: a bênção é de quem lançou a palavra. Eu tenho não é dificuldade. Isso aí é desde que eu me converti. Até a pastora Norma de vez em quando fala assim: eu estava junto com o pessoal, querido, de repente eu virava as costas e ia embora, não falava nem bom dia, nem boa noite, nem boa tarde. Eu ia embora. É porque eu não gosto, nunca gostei de... Porque eu fiz. Oh, meu amado. 115, Salmo 115, 1. Não a nós, Senhor. Não a nós. Mas só a teu nome dá glória, Pai. Por tua misericórdia e por tua fidelidade. Não sou eu que faço, amado. A menina só liberou a palavra. Eliseu só deu a direção. Olha como é maravilhoso o corpo de Cristo. Um libera a palavra, o outro trouxe a direção. E o outro foi lá e executou. Mas aí, olha só. Quem era a menina? Quem era a menina? Era uma escrava. Quem era Eliseu? Era o profeta. Mas Deus deu a recompensa para quem? Para a menina. Eu não posso, amado. Eu não posso. Eu não posso, porque não sou eu. Não sou eu, mas o Senhor. Quem fez? O Senhor fez. O Senhor fez. O Senhor deu a direção. O Senhor usou. É o Senhor. É o Senhor, sempre o Senhor. Amém? Mas aí, meu amado, olha só como a vida do homem espiritual não é fácil. Verso 20. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Estava com um homem espiritual, mas não era espiritual. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu Senhor me mandou dizer. Oh, Jesus. Oh, Deus amado. Meu Senhor mandou dizer. Você viu? Você já leu aquela parte de Atos, fala dos filhos de Sebas? Vai lá expulsar o demônio e fala assim: olha, esconjuro-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega. E o demônio olha para eles e fala: olha, Jesus, eu sei quem é, eu conheço. E vocês?
Quem são? Paulo, eu sei quem é, mas e vocês? Quem sois? Quem são vocês? E aí o que os demônios fizeram com eles? Arrancaram a roupa deles, fizeram eles fugir nus, ou seja, envergonhados. Foram envergonhados. Amado, cuidado. E aí a Bíblia continua dizendo assim: eis que agora mesmo vieram a mim, olha só. Disse o que o Senhor não tinha dito. Vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim, dai-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: sê servido, tomar 2 talentos. E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegaram ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor e disse-lhe, Eliseu: de onde vens, Geazi? É a pergunta que Deus está perguntando para você hoje. De onde você vem? E Geazi respondeu: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Tem um meme que você vê direto nos vídeos na internet. Tu é o bichão mesmo, hein? Ele não estava em casa. Aí o camarada pergunta, ele fala assim: nem a uma e nem a outra parte em que ele estava. Verso 26, porém, ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu o homem natural de diante de Eliseu, leproso, branco como a neve. Amados, Deus está chamando uma igreja espiritual. E ser espiritual não é fechar os olhos e levantar as mãos, não é chorar. Ser espiritual é praticar essa palavra em todo o tempo. Não é só na igreja. E é interessante o profeta falar aqui para ele. Eu quero que você fique de pé, hoje é noite de Santa Ceia. Entenda uma coisa, o homem espiritual não tem vida fácil. As bênçãos do homem espiritual é sempre gerada em situações adversas. Amém? Quando você passar por dificuldade, ou se você estiver passando, glorifique o Senhor, porque você está tendo uma oportunidade de gerar bênção para a tua vida que não pode ser roubada de você. Amém ou não amém? Ou você ficou triste com isso? É porque tem um monte de gente que fica triste. Ah, meu Deus, eu achei que era mais fácil. Mas não é, querido. O homem espiritual não tem vida fácil, meu amado. Eu quero que nessa noite de Santa Ceia, o homem espiritual é aquele que tem aliança. Primeiro com Deus. Amém? Aliança com Deus. O homem espiritual é aquele que tem aliança com o seu irmão. Amém? Com o seu irmão. E o homem espiritual é aquele que também tem aliança com a igreja. Uns dias atrás, se não me engano, domingo passado, eu compartilhei um vídeo chamado Por que congregar? A importância de estarmos juntos como igreja.
E teve um irmão ali que ele colocou um monte de coisa lá. E eu fiquei tentado a debater com ele e jogar um monte de coisa, né? Que o Senhor aplacou a minha ira. E eu só respondi para ele que o meu intuito não era discutir nem entrar em discussão com ele, mas apenas chamar a atenção para algo que está acontecendo no mundo inteiro, amado. Muitas e muitas, milhares e milhares de crentes estão dizendo que não precisam congregar para cultuar ao Senhor. Eu sei que tem um monte de estudos que ensinam as pessoas a pensarem assim. Muitos pastores e igrejas têm dado motivos para que as pessoas pensem assim. Mas Paulo, ele fala que a igreja é um corpo, amém ou não amém? E nós somos os membros desse corpo, amém? E um corpo, esse é o que eu entendo. Um corpo, ele só é vivo quando ele está com todos os seus membros juntos, ligados, amém ou não amém? E nenhum corpo, meu amado, ele tem a coragem de decepar o próprio braço. Cortar a própria mão, cortar a perna, a orelha. Não tem. Amém? Ou não amém? Então, queridos, a gente precisa congregar. Congregar não é só em templo. Congregar é estar juntos para cultuar ao Senhor. Seja no templo, em casa, na praça, em qualquer lugar. Se fizer uma congregação para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor, é congregar. Amém? É estar junto. Então a pessoa, é tipo assim, é como se a minha mão, quando a pessoa fala assim, não quero mais congregar, é como se a minha mão falasse assim, eu não quero mais pertencer a esse corpo. E ela mesmo desse um jeito de se arrancar e ir embora. Isso vai acontecer? Não. Na igreja também não pode acontecer. Não pode acontecer. Então o homem espiritual tem aliança com Deus, com o irmão e com a igreja. Amém? Com a igreja. Com a igreja. Aliança com a igreja. E ter aliança, querido, o que é? O que é aliança? Quando uma formiga, vou colocar assim, ou um mosquito, senta na tua perna, senta na tua perna e começa a te picar, e começa a sugar o teu sangue, começa a te incomodar, o que você faz com ele? Dependendo da força que você bate, não mata só o mosquito, mas vai ficar vermelho no lugar, não vai? É o único momento que você faz algum mal contra você mesmo. Quando é para você defender o corpo. Então, quando você defende o corpo, você é espiritual. Quando você quer esquartejar o corpo, você não é espiritual. Então, você está entendendo, amado? Quem é espiritual defende o. Quem é natural divide o corpo, esquarteja o corpo. Então, quando nós somos espirituais, nós fortalecemos as juntas e medulas. A unidade vem, a comunhão vem. E todo o corpo busca uma glória para uma só pessoa. O jogador que é destro, geralmente ele faz, de 100 gols que ele faz pelo menos o quê? 95% com a perna direita, não é isso? E só 5 com a perna esquerda. Ou 5 de cabeça, a perna esquerda não faz nenhuma. A perna esquerda é menos valorizada do que a perna direita? A igreja é a mesma coisa.
Tem uns irmãos que trabalham mais. Tem outros que trabalham menos. Tem uns que o chamado dele é mais expressivo, tem outros que não é. Então, aquele que tem um chamado mais expressivo não pode chamar. Não, olha, é o seguinte, está com frio, o cobertor é meu. Não, é do corpo. É do corpo. Porque nós não estamos congregados, nem somos igreja, querido, para poder nos promover. Mas para exaltar o nome do Senhor. Ele é o único digno de toda honra e de toda glória. E se a gente não for homens e mulheres espirituais, nós vamos ficar brigando entre nós para ser reconhecidos uns pelos outros. Nós vamos nos comportar como Geazi se comportou. Nós vamos falar em nome do Pai para ter proveito para nós. Aí nós vamos falar o que Deus não disse. Nós estamos vivendo num momento, amado, num momento muito importante da igreja. Eu digo igreja, não a geração eleita, mas entra também. Por quê? Porque Deus está separando para si os seus adoradores. E Ele não vai escolher assim, ó, vem você que tem um carro mais bonito, vem você que mora numa casa melhor, vem você que tem uma conta mais avantajada, venha você que fala bem, vem você que dança bem, vem você que canta bem, vem você que tem intimidade com as autoridades, a influência. Ele não vai fazer isso. Ele vai olhar para cada um de nós, para cada coração, e Ele vai ver se você é natural e é espiritual, independente do que você tem, do que você faz. Ele vai falar, vem, servo bom e fiel, e entra para a alegria do teu Senhor. Para a alegria do teu Senhor. Por isso que Jesus disse, olha, naquele dia vocês vão ficar surpresos com quem vocês vai preceder outros lá. Eu estou falando isso hoje, querido, porque eu quero que você entenda que você é importante para o Senhor. E que as dificuldades que você está passando, ou venha passar, é a oportunidade que Deus está te dando para se mostrar homem espiritual. Homem espiritual. Homem espiritual. Segura a tua língua. Tiago 1, ou não 3, 5, fala que a língua é um órgão muito pequeno. Mas é como uma pequena chama no mato seco. Causa que um grande estrago. É difícil, amado. Ontem, acho que foi ontem, eu estava passando, aí meus filhos estavam tudo deitados com um colchão no quarto, assim, eu fui passar. Meu amado, coisa maravilhosa do mundo é quando você dá um chute no pé da cama com aquele dedinho seu. A sensação é que o dedo foi parar atrás. Você tem vontade de... Mas se você conseguir segurar isso, e se sair alguma coisa da tua boca, Senhor, obrigado, porque eu tenho um dedo e um pé de uma cama para poder chutar. Ainda que pareça natural, você fez algo muito espiritual. E com essa atitude, você deu um pisão na cabeça de Satanás e impediu que ele agisse. Não autorizou ele a agir. Entende como que é? Você sempre vai ter situações para reagir. E é como você vai reagir
que vai definir que espírito e que bênção, que tipo de bênção vai te alcançar. É como você reage. Desde o retiro eu tenho falado, não é como você age que mostra que você é espiritual, é como você reage às adversidades. Querido, fecha os teus olhos.